Nesse cenário de muita tensão, preços de petróleo não encontram espaço para trégua. Estão operando acima dos $110 por barril. Vamos analisar todo este cenário com Lígia Maura Costa, professora da Escola de Administração de Empresas da FGV e coordenadora do FGV Ethics. Seja bem-vinda à nossa programação, Lígia. É sempre um prazer conversar contigo. Bom dia, Gabriel. É um prazer estar aqui conversando com você aqui na CNN. Caríssima, Num dia tão especial, não é? Com esse ultimato de Trump. Exatamente. A gente está vendo o preço do petróleo que não dá trégua. $110 na Europa, $114 nos contratos americanos e este preço já foi até maior no início do conflito. Tudo isso é tensão? O que tem de, talvez, realidade nos preços que hoje estão sendo negociados para commodity? E como é que você enxerga este ultimato de Trump? Definitivo ou não para preços a partir de agora para commodity? Bom, eu vou dizer uma frase que eu tenho repetido já desde o início desse conflito, dessa guerra. Quando o Estreito de Hormuz para, Gabriel, o mundo inteiro vai pagar a conta. E em relação ao mercado, né? O mercado ele não teme falta de petróleo apenas. O que ele teme é a imprevisibilidade do comércio internacional. Por quê? Porque é exatamente essa pressão sobre o petróleo que acaba reagindo com incerteza, com risco de interrupção e, se for um risco muito prolongado, isso afeta os preços do petróleo e a alta volatilidade, como já foi mencionado anteriormente. Então, um outro ponto que eu acho que é muito especial da gente alertar é que o petróleo está sendo usado hoje como um instrumento de poder. Ele não é só um instrumento, né, um produto de mercado. O petróleo está sendo usado como um instrumento de poder geopolítico, controlando as rotas, né, de Hormuz e influenciando diretamente a economia global. Esse patamar mais alto que você mencionou, ele tende a se sustentar enquanto houver indefinição. O mercado, né, não precisa apenas faltar petróleo, basta o risco dos preços subirem, com, né, o Hormuz fechado, com o Estreito de Hormuz fechado, que esse risco ele deixa de ser risco, ele passa a ser uma realidade e o mercado passa, então, a fazer um cálculo diferenciado. Por quê? Porque um fechamento prolongado, que é o que nós estamos vendo, afeta fluxo logístico, aumenta custo e reduz eficiência no abastecimento mundial. Sobre o ultimato do Trump, eu não sei se você quer fazer algum comentário antes de eu responder a sua última pergunta. Na verdade, eu queria entender justamente sobre este ultimato mesmo, porque quando a gente está olhando para Hormuz totalmente fechado, pode abrir no dia de amanhã, quem sabe, os Estados Unidos conseguem convencer os iranianos a deixarem os navios passarem, aqueles que estão presos ali na região, pode acontecer qualquer coisa. O petróleo de imediato, você acredita que ele vai se estabilizar? E o quanto esse ultimato gera ainda mais desconforto em quem está negociando a commodity, tentando comprar, tentando vender, não sabe a que preço precisa negociar esses barris porque não sabe o dia de amanhã. Queria entender a importância desse ultimato, claro. Claro, eu acho que a grande importância é o seguinte, o mercado ele começa a ver de uma outra forma e precificar de uma outra forma, Gabriel. Se o ultimato ele entra, a hora que o ultimato entrou em cena, o mercado ele deixou de precificar risco e ele passou a precificar ruptura. Então, isso tem uma mudança muito importante, porque a hora que eu tenho essa alteração, o que acaba acontecendo? Eu acabo alterando a forma de como eu irei investir no comércio internacional por parte do mercado. Quando eu penso nesse ultimato, tem 3 consequências que teoricamente podem acontecer. Uma escalada militar direta, sai pressão diplomática, né? E vamos ter, sem dúvida, uma reação muito rápida do Irã e dos seus aliados, como os Houthis e o Hezbollah. O choque do petróleo, que já existe, será ainda maior. O Estreito de Hormuz, todo mundo sabe que é vital para o fluxo de energia. E, com isso, vai ter um aumento de preço, vai ter um aumento de frete, vai ter um aumento de seguro, as rotas ficarão mais longas, terá atraso de entrega de mercadoria e, com isso, vai ter um impacto direto na inflação, como foi mencionado já anteriormente, no custo de vida,
a nível global e, especialmente, também no Brasil, apesar do Brasil ser um produtor de petróleo. Porque quando nós mexemos com petróleo, não é apenas em energia que nós estamos trabalhando, porque a cadeia que é afetada com o petróleo, ela é muito ampla. Então, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos uma forte dependência de fertilizantes que estão intimamente ligados ao preço do petróleo. E o terceiro detalhe, que eu acho que é muito importante, que não é um detalhe, em relação ao ultimato. O conflito vai se regionalizar ainda mais e vai poder se expandir ainda mais para países do Oriente Médio. E com isso, qual é o resultado para o comércio internacional? Eu vou ter um problema com cadeias logísticas, eu vou ter um problema de previsibilidade e vou ter um problema de estabilidade econômica mundial. Então, eu não sei se o ataque dos Estados Unidos agora vai resolver o conflito, eu acho que não. Mas ele vai, sem a menor dúvida, ampliar o patamar da crise, vai ampliar a incerteza e vai tornar o cenário ainda mais difícil de ser controlado. E o Irã teria condições de ganhar essa guerra? Eu imagino que não. O poderio militar norte-americano é imenso. Mas o Irã tem, sim, capacidade suficiente para tornar o conflito muito mais caro, muito mais longo e muito mais imprevisível. E repetindo, o mercado não teme apenas falta de petróleo, ele teme imprevisibilidade do comércio internacional. A percepção é de que hoje nós teremos uma mudança para o cenário, ou para melhor ou para muito pior, Lígia, que a gente não vai ficar como estávamos há 1 ou 2 semanas atrás. A gente vai ter uma mudança importante a partir das 9 horas de hoje. Bom, tudo indica que alguma coisa vai acontecer, né? O pior cenário que a gente pode imaginar é esse conflito se prolongar ainda mais. E porque aí nós vamos ter restrições contínuas, nós podemos ter restrições contínuas em Hormuz. E com isso nós vamos ter preços altos e vamos ter uma trava no comércio internacional. E o que eu acho que ainda também muito preocupante é de se normalizar essa crise. Imagine essa crise se tornando uma parte natural da reestruturação do comércio internacional. Porque com o fechamento do Hormuz, obviamente que o comércio internacional ele vai se reorganizar. Muitas vezes com custos muito mais elevados, porque se essa crise se normalizar, não tem uma outra condição. Então, o mercado ele vai acabar trabalhando ou operando com uma grande instabilidade, uma instabilidade que vai ser mais permanente do que provisória, e isso acaba mudando e muito toda a lógica do investimento no mercado e do próprio crescimento mundial, econômico mundial. Perfeito. Essas medidas que estão sendo adotadas, liberação de reservas, algumas medidas restritivas para preço, por exemplo, em algumas partes do mundo, com preço teto de combustíveis, por exemplo, em alguns países da Europa. As medidas aqui no Brasil de subvenção, elas corrigem o problema ou elas não vão ser eficientes neste cenário de piora, de extensão do conflito? E tudo depende da duração deste conflito. Essas medidas, elas são paliatórias. Inicialmente elas podem ajudar, mas se o conflito for muito longo, é impossível você manter essas medidas, porque você vai ter um impacto sobre os juros, você vai ter um impacto na inflação, vai ter um impacto sobre os juros e vai ter uma pressão muito grande, e isso vai afetar o crescimento econômico. E no caso específico do Brasil, o que nós temos? Nós temos um ano eleitoral, que é ainda mais complicado, né? Toda essa situação de instabilidade econômica. Porque o petróleo, ele afeta desde o transporte até alimentos. Porque o impacto do petróleo ele é totalmente disseminado na cadeia. Então, isso é muito relevante de se levar em consideração. E uma alta, né, uma tendência de alta, eu acho que ela vai manter, ou no mínimo, ela vai, né, ter esse patamar mais elevado do preço. E se o conflito permanecer, isso só tende a piorar. Se conseguirmos instacar este conflito, aí, teoricamente, nós poderemos ter uma certa estabilização, mas mesmo a estabilização, provavelmente, inicialmente, será na alta. Lígia Maura, e o agro... Por favor, fica à vontade, só para a gente pontuar essa... Para terminar.
O agro que é bastante sensível, o agro precisa de fertilizante, depende de energia, depende de importação. E quando eu tenho um custo maior na energia, vou ter um custo de produção maior, que vai reduzir a margem do produtor e vai impactar preços de alimentos e, inclusive, até a próxima safra brasileira. Aguardamos estes efeitos. A gente conversou com parte do setor de fertilizantes aqui no Brasil que está com um alerta amarelo ligado, falando em ano de sobrevivência para talvez voltar a crescer nos próximos anos, a depender da extensão deste conflito. Lígia Maura Costa, professora da Escola de Administração de Empresas da FGV, sempre bem-vinda. Minha cara, até uma próxima. Prazer falar com você, com os seus telespectadores. Até mais.